Bom dia a todos. Damos hoje continuidade ao ciclo de palestras promovidos pela PAMAGES, em parceria com a Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Eu quero agradecer a presença de todos, cidadãos preocupados com o futuro do país e que certamente aqui comparecem na esperança de contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático do direito. A corrupção endêmica, que deixa todos nós perplexos, está sendo exposta e combatida de forma eficiente pela Polícia Judiciária, Ministério Público e Poder Judiciário. Por esta razão, aqueles que estão envolvidos nos crimes procuram desacreditar estas instituições de todas as maneiras possível, em especial invertendo os papéis, ou seja, os investigadores e os aplicadores da lei é que são culpados. Eles não se defendem dos crimes que são acusados, talvez, quem sabe, por não terem defesa. Porém, eu tenho certeza que o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Judiciária do Brasil não se curvarão e levarão a bom termo a depuração que todo brasileiro espera para ter um país mais justo para nossos filhos e netos. Eu quero, neste momento, registrar a presença das autoridades presentes, já pedindo escusas em relação à posição da mesa principal, que comporta apenas 5 pessoas. Eu quero... Não é uma ordem de cerimonial, mas eu vou registrar as presenças primeiro da doutora Guiomar Oríquio, que é diretora adjunta do Departamento de Pensionistas da PAMAGES e presidente fundadora da Libra. Senhora Helene Crutzen, representando o cônsul-geral da Bélgica. O senhor Manuel Magno Alves, presidente do PSD de Portugal, na seção do Estado de São Paulo. A senhora Marli Lamarca, aqui presente na mesa, presidente do Estado de São Paulo da Libra, representando também a presidente nacional, a doutora Marta Lívia Suplicy. Dr. Paulo Roberto Esteves, representando o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. Dr. Ricardo Felício Scaff, diretor do departamento da APAMAGES. Capitão PM Roberto Tadeu Fortes, o primeiro-tenente Sérgio Bertoldi Filho, a doutora Talulá Kobayashi Andrade Carvalho, diretora da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados da Seção de São Paulo. O doutor Walter Foleto Santin, promotor de Justiça, está representando aqui o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, doutor José Oswaldo Molineiro. O desembargador Alfredo Migliori, diretor do Departamento de Pensionistas da APAMAGES. Capitão PM André Antônio da Rocha Souza, representando o coronel Castilho, do Centro de Inteligência da Polícia Militar. E também aqui compõe a mesa o desembargador Alexandre Lazzarini. A palestrante de hoje é a doutora Tameia Danelon Valiengo, procuradora da República em São Paulo, coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção e da campanha dos 10 medidas contra a corrupção no Estado de São Paulo. Ela é mestre em Direito Político e Econômico e hoje tem a árdua missão de coordenar no Estado de São Paulo as questões envolvendo os casos da operação denominada Lava Jato. Quero registrar a presença aqui também do Dr. Tiago, que é o procurador-chefe para o Estado de São Paulo da Procuradoria. Agradeço imensamente a presença de ambos e espero que na manhã nós consigamos entender um pouquinho mais a questão que assola o país hoje, que é a corrupção. Eu vou passar a palavra inicialmente para o Dr. Tiago, que é o procurador-chefe da Procuradoria da República em São Paulo, para suas considerações. Bom dia a todos. Serei breve, porque todos estão aqui para ver a palestra, né? Não minha fala. Só quero, basicamente, agradecer a presença de todos vocês, o convite formulado pela PAMAGES e pela Libra.
com extrema satisfação que estou aqui, juntamente com a doutora Tamé, em nome do Ministério Público Federal, para tratar de um tema que, infelizmente, é o tema do momento, né? Gostaria que assim não fosse, mas, infelizmente, todos os dias que a gente liga a TV, conversava com conhecidos há um tempo atrás, o povo parece que já está até no estado de saturação de todo dia ligar a TV e ver uma operação. Mas, como se não bastasse, atualmente não é mais assim. Você liga a TV e vê 2, 3 operações de combate à corrupção. Você liga a televisão e você vê 51 milhões na casa de uma pessoa em espécie. E dá para imaginar o quanto de dinheiro já passou lá e o quanto de dinheiro deve existir em outros bunkers como aquele espalhado pelo Brasil. E aí depois a gente vê porque a nossa sociedade não tem saúde, não tem educação adequadas, porque as pessoas não têm moradia, porque você anda por aqui e vê tantos mendigos na rua. A gente não sabe por quê, mas a solução está bem na nossa frente. A corrupção, na verdade, ela nunca vai deixar de existir, a gente sabe disso. Acabar com a corrupção é um fato impossível, utópico, é inato do ser humano. Mas o que a gente deve fazer é trazer a corrupção a níveis, como que eu posso dizer, minimamente suportáveis. A nossa missão é acabar com a corrupção. Sabemos que não vai acabar? É evidente. Mas que a gente tem que mudar a cultura do país, a cultura de corrupção. O normal achar que o sujeito leva o 10%, que hoje a gente... Que saudosismo imaginar que antigamente era 10%. Né? Hoje 10% vai para a obra e os 90% vai ser embolsado, parece. Então, a gente aceitar a corrupção, a pequena e a grande corrupção, a corrupção do sujeito que fica com o troco do supermercado a mais que recebe, sem pensar na moça do caixa, que vai ser penalizada posteriormente e vai ter que cobrir o caixa. Isso é corrupção também. Então, no Brasil, mais do que combater a corrupção, prendendo os corruptos, que é a nossa missão, que é ir atrás dos corruptos, e como disse o doutor desembargador, as instituições estão funcionando, por isso que recebem a pressão que estão recebendo, difamações, calúnias, todos os dias, porque muitas vezes, quando você não tem defesa, você ataca o seu acusador. É a melhor defesa para quem não tem como se defender. Além de combater a corrupção prendendo os corruptos, o principal, e aqui encerro a minha fala, é que façamos de forma unida, a sociedade toda, situações como essas, como que vivemos agora nesse instante, de cidadãos preocupados em mudar o país, para que a gente possa, junto, mudar a cultura do país. Prender corruptos não é simplesmente o fim em si mesmo. É simplesmente um recado de que o crime não compensa. E a corrupção como um crime de oportunidade, em que o sujeito friamente calcula o quanto ele pode levar e o risco que ele tem de ser preso, vai passar a ser algo que não compensa. E não compensando, o Brasil vai reduzir a sua corrupção. O trabalho é árduo. Costumo dizer que está mal no começo, porque a gente é solapado há 500 anos, desde o descobrimento. Então, o trabalho está no começo, mas, como diz a filosofia chinesa, o primeiro passo é o mais importante da caminhada. Né? E nós já demos esse primeiro passo, e aqui é o resultado, esse auditório lotado. Dá para ver que a sociedade está indignada e junto, todos nós caminharemos, porque sozinho ninguém consegue mudar, mas juntos nós temos uma força que às vezes a gente desacredita quando o resultado vem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e eu devolvo a palavra ao presidente da mesa. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a doutora Tamé, eu queria registrar aqui também a presença do doutor Ademar Custódio, presidente do Sinoreg, e a doutora Flávia Poiares, diretora da PAMAGES. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar com todos vocês aqui presentes para a gente falar um pouquinho sobre corrupção, um pouquinho sobre a Lava Jato. E, como o doutor Tiago falou, é possível mudar o país? É possível, sim, é possível. Agora, não vai ser apenas um juiz, meia dúzia de procuradores e alguns delegados de Polícia Federal. É muito importante a união de todos, da sociedade de bem, que quer entregar para sua família e para o futuro um país melhor. Só para deixar assim bem claro, nós somos procuradores da República, integramos o Ministério Público Federal, nós prestamos concurso público
e somos considerados servidores públicos. Então, nosso trabalho é servir a sociedade. E como que nós servimos a sociedade? Investigando ilícitos, processando pessoas que cometeram crimes e pedindo a prisão dessas pessoas, para que eles se afastem da sociedade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre corrupção, né? Bem, é possível dizer que a corrupção ela é o maior inimigo da sociedade, tá? A corrupção, embora a Lava Jato tenha descoberto, tenha tirado o véu desses grandes esquemas de corrupção, é sabido que ela não vem de hoje. A corrupção ela vem de longa data. A corrupção ela não é monopólio do partido A ou do partido B. A própria Operação Lava Jato demonstrou que quase a grande maioria, quase a totalidade dos partidos políticos e de políticos estão envolvidos nesses esquemas, né? E também não vem de agora. A corrupção veio desde o Brasil colônia, né? O padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, já dizia que os portugueses não vieram para o Brasil para o nosso bem, mas pelos nossos bens. Também, na época de Getúlio Vargas, criou-se aquela expressão mar de lama, porque era tanta irregularidade, era tanta sujeira que criou-se a expressão mar de lama. E nós vemos, no presente momento, que estamos atolados de muita lama. Está sendo limpado aos pouquinhos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a ideia é continuar com esta limpeza. Na própria época da ditadura, ocorreram mais de 80 escândalos federais de corrupção. Então, isso demonstra que a corrupção não é privilégio da democracia, ela vem desde o passado muito remoto. Tá? E para que mude esse cenário, não basta os operadores do direito. É muito importante que as pessoas, que os brasileiros queiram mudar. E acredito não, tenho plena certeza que todos vocês querem essa mudança. E grande parte do Brasil quer essa mudança desse cenário. Houve uma pesquisa no finalzinho de 2015, realizada pelo Datafolha, onde a corrupção foi considerada o maior problema do brasileiro. Até então, a corrupção não tinha essa consideração toda. Ficava o desemprego, ficava a falta de segurança pública, a falta de saúde, a falta de educação. Agora, a corrupção é o maior problema do país. Por quê? Porque é a corrupção que gera todos os demais problemas sociais que nós temos. Tem um estudo da ONU que constata que, anualmente, no Brasil, é desviado 200 bilhões de reais por conta da corrupção. Não são 200 milhões, são 200 bilhões. Todo ano, no Brasil, 200 bilhões são desviados. É uma cifra tão grande que os senhores devem estar se perguntando o que poderia ser feito com esse dinheiro. Até fica difícil de imaginar o que poderia ser feito. Com esse dinheiro, seria possível tirar todos os brasileiros da linha de extrema miséria. Seria possível acabar com a miséria no país. Além disso, 200 bilhões de reais equivale a 3 vezes o orçamento da saúde. Por isso que nós temos uma situação calamitosa na saúde. Sem macas, sem enfermeiros, sem remédios, sem médicos e sem atendimento. Pessoas morrem na fila do SUS. Crianças morrem porque não têm um tratamento para leucemia, por exemplo. Isso aqui não é uma exceção, é a regra. Acredito que todos vocês saibam disso. Então, além disso, esses 200 bilhões se equivale a 3 vezes o orçamento da educação. E 5 vezes o orçamento da segurança pública. Se não houvesse corrupção, nós seríamos 5 vezes mais seguros. Teríamos 3 vezes mais saúde e 3 vezes mais educação. Além disso, para quem é empresário, é possível afirmar que a corrupção, ela corrói 5% do faturamento bruto da empresa. Toda empresa tem essa parte desviada por conta da corrupção. Com 200 bilhões de reais, seria possível criar 10 escolas em cada município do Brasil. Então, o Brasil não é um país pobre. Nós somos muito ricos. Nós temos recursos minerais, naturais, petróleo, ouro, solo fértil, uma excelente agricultura. Não temos desastres naturais. Qual é o nosso maior inimigo? É a corrupção. Como o doutor Tiago falou, como que uma única pessoa tem 51 milhões em espécie dentro de um bunker, dentro de um apartamento? Isso não é possível. Um dos diretores da Petrobras, diretores, não eram dos mais altos,
ele entregou para a Lava Jato 300 milhões de reais, o Renato Duque, que ele tinha numa conta da Suíça. Como que um diretor de uma estatal tem 300 milhões de reais? O próprio Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que está preso, e espero que permaneça preso por muito tempo, ele tinha só em barras de ouro e joias 250 milhões de reais. Isso é inimaginável, isso é inadmissível que um servidor público que foi eleito pelo povo trai a sociedade. E veja o estado do Rio de Janeiro, como está quebrado. Servidores públicos que não recebem salários, não recebem 13º, hospitais públicos em petição de miséria, restaurantes populares fechando. E, inclusive, muitas pessoas nos perguntam, né, Tiago, e o que é feito com esse dinheiro? No caso do Sérgio Cabral, esses 250 milhões de reais foi devolvido para a sociedade. Teve uma cerimônia com o Procurador-Geral da República, com os integrantes da Lava Jato no Rio, e foi utilizado para pagar o 13º dos servidores estaduais que não haviam recebido. Então, é possível afirmar que, se diminuirmos muito os índices de corrupção, vai aumentar muito os índices econômicos e sociais do brasileiro. Essa figura é um ranking da Transparência Internacional. A ONG Transparência Internacional é uma ONG sediada em Berlim, é uma ONG internacional e a mais conceituada no estudo da percepção da corrupção dos países. E, além disso, ela desenvolve um excelente trabalho para alavancar e ajudar os países muito corruptos. E, nesse mapa, é possível ver que os países em vermelho e em laranja escuro são considerados os países mais desonestos, mais corruptos. Por outro lado, os amarelos são os menos corruptos. Infelizmente, o nosso país está em laranja muito forte. Num ranking de 168 países, onde os primeiros colocados são os menos corruptos, o Brasil está na posição número 76, junto com países como Índia, Tunísia, Zâmbia. Então, não dá para se comparar com países da África que não têm indústrias com o nosso Brasil. Então, a situação está calamitosa do nosso país. Por isso que estamos vendo esses índices de recessão jamais vista, 14 milhões de pessoas desempregadas. Parece que agora, com essas prisões que ocorreram ultimamente, que os índices econômicos melhoram um pouquinho, né? Então, esperamos que continue assim. Mas esse mapa também ilustra que os países menos corruptos são os que têm melhores índices de desenvolvimento econômico e social. Vejam, Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Alemanha. E os mais vermelhos, que são os mais corruptos, têm os piores índices econômicos e de miséria. E por que o Brasil é considerado um país da impunidade? Claro, isso antes da Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato e seus desmembramentos estão mudando esse cenário, mas até então o Brasil era considerado um país da impunidade. Quantos poderosos que estavam presos? Pouquíssimos. Acredito que se eu perguntar para os senhores, vocês vão lembrar de alguns casos, um ou outro caso. Quem que se recorda de algum caso, salvo o Mensalão e Lava Jato, que um grande poderoso está preso? Quem que poderia dizer? Luiz Estevão, né? O ex-senador, né? O Maluf. Maluf é o quê? Um deputado federal, não é? Então, quando eu faço essa pergunta, ninguém tem resposta, porque desconhecem dos grandes poderosos presos? Não, porque não existem. Tá? E por que é tão difícil essa punição dos poderosos? Primeiro que o crime de corrupção ele é muito difícil de ser descoberto, porque ele é um crime praticado entre 4 paredes. É sigiloso, tem um pacto de silêncio. Quem sabe do crime é o corrupto e o corruptor. Não se passa recibo da propina. Então, é difícil ter a materialidade, os rastros do crime de corrupção. Quando se descobre, é muito difícil provar. Porque, geralmente, os grandes corruptos se valem dos melhores escritórios de advocacia, exército de advogados a peso de ouro que conseguem fazer excelentes defesas com base na lei, porque a lei tem muitas lacunas, e conseguem também procrastinar o processo. Então, muitas vezes, o processo demora tanto, até o caso do ex-juiz Nicolau Luiz Estevão, o processo demorou mais de 23 anos. Eu trabalhei nesse caso quando entrei na carreira, há 17 anos atrás.
agora que foi finalizado. Só o ex-senador Luiz Estevão interpôs mais de 34 recursos. Agora, a pessoa humilde, a pessoa pobre que não tem essa possibilidade de contratar excelentes advogados, acaba sofrendo uma condenação rápida e vai para a cadeia. Agora, os grandes criminosos do colarinho branco ficam soltos, né? Embora isso esteja mudando. Além disso, a pena do crime de corrupção ela é muito baixa. A pena mínima é apenas de 2 anos. E, por outro lado, os criminosos que praticaram o roubo têm uma pena de 4 anos. Então, vejam, se um sujeito empurra a vítima e pega uma bicicleta, ele vai ter uma pena mínima de 4 anos. Agora, um corrupto que desvia milhões, que desvia bilhões, terá uma pena mínima de 2 anos. Em 4 anos, prescreve. Acaba tudo, o que foi apreendido é devolvido para ele. Existe um caso chamado propinoduto, que foi uma operação que ocorreu no Rio de Janeiro, onde foi descoberta uma máfia de fiscais do estado do Rio de Janeiro. E isso ocorreu mais ou menos em 90, década de 90. Foi apreendido na Suíça 35 milhões de dólares dessa quadrilha. Demorou tanto, mas demorou tanto o processo que 14 anos depois, a Suíça oficiou as autoridades brasileiras falando: quando que vai acabar esse processo? Porque nós temos que devolver esse dinheiro. Aqui na Suíça não demora tanto um processo para apurar isso. E nossos colegas da Secretaria de Cooperação Internacional, lá em Brasília, estão trabalhando muito para evitar que esse dinheiro seja devolvido. Mas, de acordo com a nossa legislação, se ocorre a prescrição, tudo é cancelado e a pessoa ainda tem uma ficha de atestados sem atestados criminais. Então, por conta disso que nós fizemos até a campanha 10 medidas contra a corrupção, que teve o apoio da Libra, da CAT, de muitas pessoas que se comprometeram para mudar esse sistema. Tá? Os maiores estudiosos do crime de corrupção, que são professores americanos, como a Susan Rose Ackerman, da Universidade de Yale, Robert Klitgar, Michael Sandel, eles sempre falam o seguinte, como o doutor Tiago mencionou aqui: o crime de corrupção ele é um crime racional. Ele não é um crime feito pela emoção. Não é a pessoa que está sob efeito de substância entorpecente e é levado a cometer um crime de roubo, ou porque pratica um furto, porque, em alguns casos, precisa praticar pequenos delitos para sobreviver, para dar subsistência à sua família. O crime de corrupção, não. É um crime racional. Ele tem a cabeça do empresário. Ele faz o cálculo dos danos e os cálculos das vantagens. Então, muita gente fala... Algumas pessoas que eram contra o aumento da pena de corrupção, que a nossa proposta nas 10 medidas era aumentar a pena mínima de corrupção para 4 anos. Parece que é pouco, mas não é, já tem uma boa diferença. E muitas pessoas falavam que bobagem, não vai ser o aumento da pena que vai inibir o crime, mas não é verdade. A impunidade desenfreada fomenta a corrupção. Então, agora, essas prisões que estão ocorrendo, essas condenações fazem com que as pessoas, os grandes poderosos, fiquem com medo. Por isso que muitos colaboram. Haja visto o que aconteceu com o réu Marcos Valério, do Mensalão, que foi apenado apenas acima de 30 anos. Então, isso gerou um efeito de pessoas envolvidas em crimes quererem colaborar com a justiça porque não querem ter uma pena tão alta. Então, é importante ter em mente que é um crime pensado, é um crime racional. Diante disso, por ser muito difícil de se investigar um crime de corrupção, não é um crime comum como um crime de roubo, crime de homicídio, onde tem lá o cadáver, que é a materialidade, onde se coleta impressões digitais, gravações, que é mais fácil de se apurar. O crime de corrupção é muito sofisticado, não é fácil, não é uma investigação ordinária que vai resultar na descoberta da pessoa que cometeu um crime. Por isso que a necessidade de técnicas investigativas sofisticadas, como, por exemplo, a colaboração premiada e outros tipos de mecanismo, como quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, interceptação de e-mails, agentes infiltrados, até aquela chamada ação controlada, onde a polícia já vê que já ocorreu um crime de corrupção, como foi utilizada agora em Brasília,
que culminou até, infelizmente, com a prisão de um procurador da República, mas não importa a função da pessoa. Se a pessoa cometeu crime, tem que ser preso, processado e condenado. Foi utilizado o meio da ação controlada. Mas a colaboração premiada é um mecanismo de maior importância, porque é muito difícil se descobrir como funcionava a organização criminosa. E como exemplo da Lava Jato. A Lava Jato, quando começou há mais de 3 anos atrás, estava investigando apenas um crime corriqueiro para nós, né, de lavagem de ativos, lavagem de dinheiro, praticados por um suspeito que tinha um posto de gasolina em Brasília. Estava sendo investigado, como tem investigações diariamente na Polícia Federal sobre isso. E depois, no meio das interceptações telefônicas, ouviu-se a participação do Alberto Youssef, que é um doleiro, o maior operador, que já havia sido preso há anos atrás pelo juiz Moro, também na Operação Banestado. Ele já tinha feito acordos de colaboração premiada, ele se comprometeu a não delinquir, mas continuando na criminalidade. E, só por uma curiosidade, né, não sei se os senhores têm esse conhecimento, mas como que desencadeou a Operação Lava Jato? Quando viram que aquelas conversas, aquele áudio, era a voz do Alberto Youssef, e muito engraçado como é que foi descoberto isso, porque o Youssef falava nas conversas e ele era tratado como irmão. O irmão. E quem é essa pessoa que é tão influente? Os policiais não sabiam quem era essa pessoa, que dava ordens, que eram os mais importantes. De repente, soltou lá, tá bom, Beto. Opa, Beto? Quem será? Roberto? Alberto? Adalberto? E o Alberto Youssef, uma pessoa que está na criminalidade há muitos anos, quando ele era adolescente, ele já tinha um brevet e ele já pilotava. E ele, ainda novo, antes dos 20 anos, ele ia com seu aviãozinho para o Paraguai para obter mercadoria contrabandeada para vender no Brasil. E, por coincidência, um dos policiais, ele era controlador de voo e reconheceu a voz do Alberto Youssef. Foi assim que começou. Ele falou, opa, eu conheço essa voz. Eu acho que é do Alberto Youssef. Ele passou a ser interceptado, os seus e-mails começaram a ser interceptados, e no meio dos e-mails tinha a compra de uma Range Rover Evoque, se não me falha a memória, Evoque, né? Por um tal de Paulo Roberto da Costa. Quem que era Paulo Roberto da Costa? Polícia Federal, Ministério Público Federal, começou a investigar um ex-diretor da Petrobras. Ué, por que um doleiro que já foi preso, fez colaboração, está comprando um carro por um ex-diretor da Petrobras? Vamos investigar o Paulo Roberto da Costa. E aí que começou. E teve a primeira fase da Operação Lava Jato, que foi a busca e apreensão na casa de Paulo Roberto. Até então, os desvios que estavam sendo investigados, o valor da propina paga da lavagem de dinheiro era de 26 milhões de reais, que já é um valor muito alto. Depois da colaboração de Paulo Roberto, que ele trouxe todos os esquemas, os políticos envolvidos, estimou-se o pagamento de propina, apenas de propina, de 6,2 bilhões de reais. Então, isso demonstra que, sem a colaboração premiada, fica muito difícil você investigar esses grandes delitos. Além disso, fica muito difícil não só investigar, mas chegar no dinheiro. Tem uma expressão norte-americana muito utilizada, que é o follow the money. Só que não é assim você seguir o caminho do dinheiro. Como que você vai seguir o caminho do dinheiro? Tem vezes que é fácil. Nós pedimos uma quebra de sigilo bancário, depois vemos, saiu várias quantias para essa conta, vamos ver que conta é essa. Às vezes é possível. Mas, na corrupção muito sofisticada, onde tem várias pessoas poderosas envolvidas, não é assim. Os pagamentos são feitos mediante offshores no exterior, feitos por empresas inexistentes. Uma empresa que transfere para uma, que transfere para outra. Então, é muito difícil. Aqui nessa tela mostra que até a 13ª fase da Operação Lava Jato tinham já sido apreendidos 80 mil documentos. Impossível da Polícia Federal e o Ministério Público Federal analisar 80 mil documentos. Além disso, muitos documentos, agendas que eram apreendidas, eram assim, cifradas. Impossível você entender os valores, as cifras, os codinomes. Então, o colaborador, ele explica para as autoridades investigativas como que era feito todo o esquema, para que os operadores do direito possam dar andamento à persecução criminal.
O próprio juiz Sérgio Moro, ele fala da importância da colaboração premiada. Ele fala o seguinte: sem o recurso à colaboração premiada, vários crimes complexos permaneceriam sem elucidação e prova possível. Em outras palavras, crimes não são cometidos no céu. E, em muitos casos, as únicas pessoas que podem servir como testemunhas são igualmente criminosos. Então, é evidente que não é agradável sentar numa mesa de negociação com um criminoso, com um bandido, não é, Tiago? Não é fácil. Agora, é necessário, porque os interesses da sociedade devem ser preservados. O dinheiro que foi desviado tem que voltar aos cofres públicos. Então, por isso que são celebrados acordos de colaboração premiada. E, evidentemente, se esses acordos são violados, como nós estamos no momento, claro, de uma violação de um acordo de colaboração realizado, deve ser apurado. E o colaborador perderá todos os benefícios dele. Perderá a imunidade, perderá o perdão, perderá tudo. E, por outro lado, as provas obtidas permanecerão e serão, sim, utilizadas. Não há qualquer sombra de dúvida. Tudo que foi entregue pelo colaborador será utilizado para investigação e para uma futura ação penal. Bem, a Operação Lava Jato, ela quebrou todos os recordes inimagináveis de busca-apreensão, de prisões, de apreensão de valores, tanto que ela é considerada internacionalmente. Nossos colegas de Curitiba e o doutor Sérgio Moro já receberam uns 2 ou 3 prêmios internacionais. Há 2 anos atrás, a investigação da Lava Jato concorreu, inclusive, com a investigação do escândalo da FIFA, realizada pelos americanos, que são excelentes investigadores. E a Lava Jato ganhou o prêmio de melhor investigação. Só para vocês terem ideia, já foram instaurados mais de 1.700 procedimentos, entre inquérito policial, procedimentos investigatórios e ações penais. Mais de 800 buscas e apreensões. Apenas 3 anos. Mais de 90 prisões preventivas, 100 prisões temporárias. Já foram repatriados mais de 400 milhões de reais. Em 10 anos que nós temos um Departamento de Cooperação Internacional na Procuradoria, nos últimos 10 anos, o departamento recuperou 40 milhões de reais. Em apenas 3 anos, a Lava Jato recuperou mais de 400 milhões de reais que estavam no exterior. Então, são cifras estratosféricas que demonstram que esse dinheiro todo estava muito mal aplicado. Imaginem se esse dinheiro fosse aplicado em creches, em hospitais, em escolas, na saúde pública, em saneamento básico. Mais de 10 milhões de pessoas não têm saneamento básico no Brasil do século XXI. Isso não é possível. Tem que ser mudado esse cenário. Tá? Agora eu vou fazer uma perguntinha para os senhores. Os senhores acham que a Lava Jato vai transformar o nosso país? A Lava Jato vai ser suficiente para mudar esse quadro de corrupção sistêmica, endêmica? Conversem com os colegas e os amigos do lado, troquem uma ideia por 30 segundinhos. Pensaram, senhores? Quem acha que a Lava Jato vai mudar a situação de corrupção do país? Levanta a mão, por gentileza. Tá, o pessoal está meio pessimista, né? Quem acha que a Lava Jato, por si só, não vai mudar esse quadro de corrupção sistêmica? Quem não acha nada não levantou a mão nenhuma vez, né? Enfim. A Operação Lava Jato, evidentemente que ela trouxe muita esperança para a sociedade. Evidentemente, quantas pessoas presas, quando que o presidente da maior construtora do mundo iria estar preso por 2 anos, acredito que já completou 2 anos, quando que grandes políticos que sempre estiveram acobertados pelo manto da impunidade iam estar presos, condenados. Então, claro que ela está tentando transformar um pouquinho esse cenário e está trazendo esperança para a sociedade. Agora, não vai ser apenas uma operação policial que vai mudar esse cenário. Lembra na época do Mensalão, que também deu esse ar de mudança, de esperança, onde pessoas eram investigadas, eram presos e condenados? Todo mundo achava que depois do Mensalão os índices de corrupção iam baixar vertiginosamente. Mas o que nós vimos? Que durante o processo do Mensalão, o Petrolão estava a pleno vapor. Enquanto um dos investigados, no caso José Dirceu, prestava depoimentos perante o Supremo Tribunal Federal, ele estava recebendo propina.
Então, não vai ser uma operação de polícia que vai mudar. Veja o que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, mais de 1.000 políticos presos, partidos políticos considerados como corruptos foram extintos. E o que aconteceu depois? Em nada. O Poder Legislativo começou a fazer um contra-ataque, fazendo leis que anistiavam a corrupção, leis para punir os procuradores e magistrados do caso. O Antônio de Pietro, que era o promotor responsável pela acusação, ele sofreu mais de 100 processos. Então, chegou um momento, e também naquela época não tinha as redes sociais que ajudam muito. A sociedade foi ficando sem informação, foi se enfraquecendo, o poder político corrupto, né? Porque existem muitos políticos bons e honestos, né? Mas a classe política corrupta cresceu e os investigadores não tiveram a força para continuar a operação. E nós vemos isso aqui. Nós vemos esse movimento também do parlamento, que querem passar legislações contra a sociedade, né, doutor? A lei do abuso de autoridade, para punir as únicas autoridades que seriam puníveis pelo abuso de autoridade seriam juízes e membros do Ministério Público. Por que isso? Então, é uma evidente contra-ataque aos órgãos de persecução penal. Então, até tiveram projetos de lei para tentar proibir a colaboração premiada de pessoas presas e já tentaram muitas leis contrárias à Operação Lava Jato. E o que vai mudar essa situação? Vocês. A força da sociedade. Vocês não podem permitir que isso continue. A gente faz o nosso trabalho, a gente investiga quem pode, pede a prisão de quem pode. Agora, nós somos poucos. Nós aqui em São Paulo somos 40 procuradores. Quanto no Brasil, Tiago? Nas 3 instâncias, os 1.000, passa pouquinho. 1.000? Não dá, vocês são quantos? Quantos milhões que a sociedade são? Veja os movimentos nas ruas. 2 milhões de pessoas na campanha 10 medidas contra a corrupção, que agora vai ser meu próximo slide, né? A 10 medidas contra a corrupção. Foi uma sugestão apresentada para a sociedade para acabar com esse cenário, para aumentar as penas de corrupção, tornar os processos mais rápidos, evitar o número evidentemente alto de recursos, e teve um apoio maciço da sociedade. Né? Era necessário 1,5 milhão de assinaturas. Nós conseguimos 2.100.000 assinaturas. Aqui eu estou vendo vários rostos de várias voluntárias que foram às ruas coletar assinatura, que até estiveram junto com a gente nas campanhas. Então, isso foi uma mobilização jamais vista na história do Brasil. Eu fico até arrepiada, sabe? De lembrar como foi muito importante essa campanha. Teve algo parecido na lei da ficha limpa, que contou com mais ou menos 1.500.000 assinaturas. E demorou 3 anos. Nós, quando eu digo nós, sociedade, em menos de 1 ano nós conseguimos esse número. Então, isso que é importante, movimentação da sociedade, como essa palestra de hoje, para que as pessoas estejam engajadas nesse combate. Muita gente fala que não tem muita esperança, acha que nunca vai mudar. Até o Deltan costuma contar uma história. Algum tempo atrás, ele pegou um voo e tinha uma senhora bem idosinha do lado dele no voo. Isso bem do comecinho, né, da Operação Lava Jato. A senhorinha virou para ele e falou: escuta, você é o menino da Lava Jato? Daí ele olhou para ela, e de fato ele é bem jovem, né, tem 36 anos. Daí ele falou: sou o menino da Lava Jato. Ah, menino, desiste. Isso não vai dar em nada. Eu sou muito vivida, vai tudo acabar em pizza. Desiste. A gente pode desistir? Claro que não pode. Claro que não pode. Este é o momento. Essa é a janela de oportunidades que a sociedade brasileira tem para implementar as mudanças. As mudanças são visíveis. Não é? Veja, hoje teve já uma outra operação contra um ex-ministro. Ontem, 4 eventos aconteceram. Então, temos que continuar nessa luta. As autoridades, Ministério Público, magistratura, polícia, junto com a sociedade, para mudar esse cenário. Não é fácil essa luta, é uma luta árdua, mas nós somos muito maior número. Nós somos 100 milhões, né, de brasileiros engajados nesse combate. Como dizia Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons.
E, nesse ponto, a sociedade brasileira não está mais silente. Ela acordou. Acordou tanto nos movimentos de rua, indo para a rua protestar contra os atos de corrupção, indo para a rua para apoiar o juiz Moro, apoiar a Operação Lava Jato e, principalmente, nas redes sociais. Essa ferramenta é espetacular. Facebook, Twitter, é muito importante divulgar informações e para que a sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo e tenha conhecimento também do poder que ela tem nas mãos. Nelson Mandela dizia, sempre parece impossível, até que seja feito. Quem que imaginar há 50, 60 anos atrás que nós teríamos aparelho celular, que seria possível ligar para a China em tempo real, FaceTime, de poder olhar a pessoa? Jamais. Quando que íamos imaginar em operações de robótica, operações cirúrgicas de robótica sendo realizadas? Então, é possível acreditar. E nós temos que continuar acreditando. Só depende da gente para mudar esse cenário. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Nós estamos aqui até abertos para eventuais perguntas, eventuais esclarecimentos. E nós fazemos aqui um apelo para que vocês continuem engajados, não desistam, não esmoeçam, que é muito importante manter acesa essa vontade de melhorar o nosso país, né? Para melhorar para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e o país que nós tanto amamos. Tá? Muito obrigada. A doutora Marli vai falar agora em nome da Libra. Bom, na verdade, é um agradecimento da Libra por essa palestra maravilhosa. Muita coisa que nós desconhecíamos também aprendemos com você. E a Libra também está sempre atrás de combater a corrupção, porque nós passamos sempre a consciência do voto para as nossas mulheres, nós fazemos cursos sobre ética, sobre política, convidamos pessoas ilustres como você para nos dar ensinamentos, e hoje foi uma manhã maravilhosa. E, em nome da APAMAGES, do nosso presidente, da nossa palestrante e da Libra, eu agradeço a presença de todos. Então, vamos abrir um pouco para as perguntas e algumas dúvidas que surjam. Meu nome é Maria Cecília Parasmo, eu sou psicanalista. Tive a grata oportunidade, em 2013, de participar de uma semana de evento do primeiro Fórum Mundial sobre o Crime, no Hotel Maxud, organizado pelo Dr. Eduardo Leite, que eu não tive o prazer de encontrá-lo pessoalmente, para cumprimentá-lo. Jamais em minha vida eu tive a oportunidade de assistir a um fórum com pessoas tão preparadas, tão competentes, do mundo inteiro, representantes da ONU. E foi um fórum de manhã até final da tarde, durante uns 3, 4 dias, se não me falha a memória. Ficou comprovado, eu tenho anotações, por coincidência, até aqui nesse meu caderno, que já está próximo, meio que do fim de anotações das minhas conferências que eu participo. A base, a causa da corrupção foi provada por A mais B, por estudos desses grandes profissionais, que é a falta da educação num povo. Então, quando vocês, do Ministério Público Federal, da área da justiça, nesse momento estão tão em evidência, eu sugiro que vocês juntem a essa campanha contra a corrupção a questão da educação, porque a questão da educação é um assunto que não pega, não dá ibope, ninguém fala-se muito e faz-se pouco, porque culturalmente nós não temos essa história da preocupação com a educação. Fala-se, mas não se faz. Faz-se pouco. Então,
O tempo fora da escola de uma criança leva a criança ao crime. Isso, como eu falei, é comprovado pelos grandes estudiosos. Então, eu queria ver que se seria possível, juntamente com esse momento, aproveitar mesmo e investir nessa questão da educação ideologicamente no país. Sigmund Freud, no seu texto 3 ensaios sobre a sexualidade, um dos grandes assuntos que ele trata na grandiosíssima obra dele, ele diz textualmente: o ser humano, para tratar da educação, para tratar da criança, para se interessar por esse tema, é muito difícil, porque é como se ele se reportasse à pré-história. Ninguém está interessado em pré-história. Todos estão interessados no aqui e no agora. Então, é preciso um esforço, um grande esforço da sociedade para plantar sementes para essa mudança. E o início dessa mudança, lógica, é uma questão lógica, é começarmos desde ontem a investir nas nossas crianças. Se não essa corrupção que está sendo muito bem atacada agora, muito bem aberta, muito bem direcionada esse assunto de uma forma competentíssima pelo Moro, também acompanho o trabalho de vocês, tenho até um diploma em casa que eu participei lá em Brasília, né, das 10 medidas também. Temos que aproveitar esse momento, porque a educação em si não é assunto que agrade a todos, embora, como eu disse, foi comprovado, e está comprovado, que sem a educação o povo não cresce, não evolui, será uma patinação nessa lama persistentemente ad eternum. E os nossos filhos, os nossos netos, não poderão usufruir um país melhor. Obrigada. Bom dia a todos. Desculpe. Não, só fazer um comentário. Eu acho que a senhora foi num ponto central mesmo. Fazendo um link da fala da senhora com o que a doutora também apresentou, eu acho que parece bem claro para todo mundo por que não se investe na educação. É justamente para manter o povo alienado, incapaz de pensar, porque quem é instruído, quem tem formação, contesta. Quem só recebe o Bolsa Família e não é estudado, aceita. É isso. A senhora foi no ponto central da coisa mesmo. E como se no país, mais do que formar pessoas, o que precisa de fato é educação. A doutora também é professora universitária, eu sou professor universitário, estou licenciado, mas quem trabalha com alunos de universidade sabe o nível dos alunos que chegam à universidade. Alunos que, às vezes, se formam na universidade são quase analfabetos. Então, o que precisa é investir na educação, não de forma formal, como essas bolsas, esses incentivos, que são muito bons, claro, mas o que precisa é conteúdo. É o que a senhora mesmo falou. É conteúdo, é a educação, de fato, para formar cidadão, para formar pessoa. E não simplesmente, muitas vezes, dar o título para ele, porque, às vezes, se forma sem poder de questionamento, sem capacidade, sem juízo crítico de nada. A senhora foi no ponto central da coisa. Para complementar, é o seguinte, há 10, 12, 15 anos, por aí, eu estou investindo na questão da educação. Né? Quer dizer, eu estou dando a minha contribuição humilde, modesta, mas eu não estou podendo deixar de fazer isso por questão ética e de consciência cívica. Né? Tive a oportunidade de montar um grupo de 50 a 60 pessoas envolvidas com essa questão, pessoas de grande representatividade na área, todos preocupados com creches, com a formação desses pequenininhos que estão vindo. Felizmente, ultimamente, a Câmara Municipal abraçou essa causa. Então, até hoje mesmo, às 13 horas, estarei no Tribunal de Justiça com o Xavier Aquino, que ele vai, juntamente com a ação educativa, determinar para o município quantas unidades de educação têm que ser abertas e qual seria a multa se não abrisse, etc. Estarei presente hoje lá no Tribunal de Justiça. Ou seja, a Câmara Municipal também se envolveu com a questão e nós estamos, então, num começo interessante.
E gostaria de saber como é que vocês poderiam contribuir com isso para ampliar essa rede, entendeu? São 60 pessoas fantásticas. Até a Bia Dori esteve também nessa questão, Mônica Serra e outras personalidades importantes do nosso país. Muito obrigada. Desculpe se tomei muito tempo de vocês. Só quero acrescentar, exatamente, o problema do Brasil é a educação. Não tenha dúvida com relação a isso. Nós estamos atrasados há 50 anos, né? Os outros países fizeram a lição de casa. O mais categórico disso foi a Coreia, que pegou todo o dinheiro que tinha, colocou na educação, período integral e assim por diante. Mas eu acho que nós temos aí um grande problema. Nós precisamos discutir o currículo da escola. O currículo da escola hoje ficou ideologizado, é ideologia pura. E nós temos que ter outro tipo de enfrentamento. Além disso, eu acho que o grande problema do Brasil é a corrupção privada, e começa dentro da nossa casa. Certo? Quando um pai faz alguma coisa, demonstra para o filho, olha, dei um dinheiro para o guarda, comprei o fiscal. Tudo isso é exemplo que vai para o resto da vida. Pô, se meu pai fez, por que eu não posso fazer? Então, nós temos uma carga muito grande de responsabilidade sobre isso. A escola é importante, mas o núcleo familiar é mais importante. E, infelizmente, como se disse aqui, desde que o Brasil é Brasil, as questões são sempre paternalistas. Vamos ajudar alguém, mas, para ajudar alguém, vamos dar um jeitinho. Né? Aqui ninguém... As pessoas que lutam pelo mérito ficam ao escanteio. Aqueles que não lutam pelo mérito são ajudados paternalistamente e não têm contrapartida. É o caso da Bolsa Família que nós temos aí. É justamente isso. Então, eu concordo plenamente, sem a educação nós não vamos sair desse impasse que o Brasil se encontra hoje. Então, só a questão da educação é primordial. Tá? A campanha 10 medidas contra a corrupção, ela se baseava em 3 pilares. Uma é o pilar repressivo, tá? Para aumentar a pena de corrupção, para reaver o dinheiro desviado. O segundo pilar é a efetividade do processo, através de medidas para tornar o processo mais rápido. E a primeira medida, a medida 1, era a educação. Era determinar valores destinados à publicidade, tanto federal, estadual ou municipal, para campanhas educativas contra a corrupção. Nós propusemos também a criação dos chamados testes de integridade, onde os funcionários, né, públicos, eles saberiam que seriam monitorados, que seriam controlados. E soou tão mal para a sociedade isso, eu não entendo por quê. Toda pessoa que trabalha em empresa é monitorado, assina o e-mail da empresa, é disponibilizado. Por quê? Ficou tão ruim esse controle. Tá? E indo além, Maria Cecília, nós temos uma campanha chamada MPEDUC, MP pela Educação, que foi descoberto que milhões de reais do MEC não chegam nas escolinhas lá no interior do Piauí. Então, temos um grupo de procuradores, juntamente com o Ministério Público Estadual, que vai em as mais diversas escolas para ver a situação. Então, isso é prioritário, mas demora. Né? É para mudar essa cultura. É um trabalho para 10, 20 anos, mas tem que ser implementado de imediato. Agora, enquanto não houver a punição dos corruptos para que eles parem de cometer crime, vai ser muito difícil ter verba para esse investimento. Mas eu concordo plenamente com você. A educação é o mais importante. Eu sou Ive Ramadan e eu sou voluntária numa instituição chamada Bibliaspa, que acolhe refugiados. Queria pegar uma carona na fala de vocês e dizer que eu sou filha da escola pública. Eu vi de perto o desmantelamento do ensino público do Estado de São Paulo. Nós todos assistimos, há uns tempinhos atrás, a questão do envolvimento com a merenda escolar. Para mim, é um crime hediondo tirar merenda de criança pobre. Então, eu acredito na luta contra a corrupção se a ela for dada
uma prioridade multidisciplinar, um tratamento multidisciplinar, envolvendo várias ciências, psicanálise, por exemplo, várias instituições, as ONGs, porque as ONGs não são tão boazinhas assim, há ONGs corruptas, né? E outro ponto que me parece salutar e super necessário é o combate à desigualdade no país. Nós moramos na cidade mais rica do país, no entanto, a mais desigual. O ano passado foi vendido um apartamento nos bairros chiques aí de São Paulo por 45 milhões de reais. E 1/3 da cidade não tem saneamento básico. Então, se nós não acolhermos as pessoas da periferia e darmos a elas o que elas precisam, a nossa luta será em vão. Eu estou aqui hoje porque eu acredito e estou com vocês. Bom dia a todos e todas. Parabéns à PAMAGES, a todos os nossos doutores aqui da Procuradoria, e parabéns à Metrópole, à revista Metrópole, por fazer este seminário, esse encontro. Meu nome é Malcolm Forrest, eu dedico uma boa parte do meu tempo a causas ambientais, causas de mérito, desde a Comissão de Meio Ambiente da UAB, a Comissão Especial de Reforma Política, sob a presidência do Dr. Ives Gandra, e a AMAR, que é a Associação dos Moradores e Amigos da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Então, eu quero só levantar a questão da destruição ambiental pareada à corrupção. A gente tem acompanhado um cenário dantesco nos últimos 30 anos, digamos, de destruição da Amazônia, que salta mais aos olhos. E eu lembro de ter visto um documentário na TV Globo, de uma documentarista que tinha feito uma reportagem sobre a TV Globo há 20 e tantos anos atrás, e ela volta a fazer um novo documentário dizendo que a situação está igual e pior. Não é? A gente vê essa coisa acontecendo em toda parte. Eu tenho que dar todo o voto de apoio, como sempre fiz, ao Ministério Público, em várias reuniões aqui no Estado de São Paulo. Dizia que a sociedade civil tinha uma única aliada na esfera de governo, na esfera de sociedade organizada, que era o Ministério Público. Vocês estão de parabéns, são líderes, são heróis, como são heróis também todas as pessoas que estão aqui, que se dedicam a uma causa, né? Mas eu gostaria de que houvesse mais atenção para o que acontece dentro dos estados. O Rio de Janeiro já foi bastante focado, mas em São Paulo nós temos um propinoduto enorme, há muitos anos, que impactam tudo, né? Que impacta tudo. O meio ambiente é a minha área principal, a gente vê o caso do Rodoanel, a revelia de todo o bom senso, a revelia de todos os pareceres científicos idôneos, não pareceres comprados, encomendados, e ele vai indo avante, destruindo, por exemplo, a Serra da Cantareira, com explosões, com grande impacto na sociedade local. Então, quero ressaltar esse ponto. E também o que me chamou a atenção no mapa mundi da corrupção, que é a indústria, por assim dizer, que mais cresce no mundo. O PIB da construção é de 10%, da corrupção é de 10% anual e crescendo, segundo o autor Bruce Rich, de Washington. Então, nós temos que combater isso não só localmente, mas mundialmente. Mas, só um comentário. O mapa mundi que vocês viram projetado, as áreas em amarelo, laranja, vermelho, podem notar a relação entre regime de governo e nível de corrupção. Os países em amarelo são Austrália, Nova Zelândia, os países escandinavos, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Das 10 melhores países em qualidade de vida, 7 são monarquias.
E as que estão menos enfronhadas na corrupção são também monarquias. Inglaterra, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e os países escandinavos, por exemplo, né? E Estados Unidos é uma exceção, não se sabe explicar muito bem, mas há uma relação entre regime. E nesse momento que se discute reforma política, que se discute parlamentarismo, monarquia, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesta questão também para levar avante o trabalho da Lava Jato e o ideal de todos nós de cidadania, de justiça, de igualdade, de direito natural que existe em cada um de nós. Muito obrigado. Bom, eu sou Cate, da revista SP Metrópole. Tenho que agradecer, não tem como, doutora Tameia, doutor Tiago, doutor Lazzarini, doutora Cid, Marli, por estarem nessa mesa e nos representando, né? Tenho que agradecer e agradeço a oportunidade que a senhora deu para nós, que o senhor, doutor Tiago, deu para nós, dedicando esse tempo para esclarecer e trazer à baila, às vezes, coisas que a gente, tão horrorizado que ficamos no dia a dia, com tudo que se passa na questão da corrupção, às vezes, pontos a gente acaba esquecendo de tanta coisa que é. Sei que vocês ontem tiveram, particularmente, uma ação com referência à prisão de um dos irmãos Batista aqui. Sei o quanto vocês estão ocupados dentro do Ministério Público e que vocês tiveram a gentileza de estar aqui hoje conosco, né? Agradeço particularmente a vocês todos, a todos os nossos colegas que estão aqui. Agora, o que eu penso é que a gente, enquanto sociedade civil, não deve perder a capacidade da indignação. E nos cobrar, e cobrar a cada um, né, o porquê, as ações. São várias as ações que a sociedade se dedica no combate à corrupção, em apoio ao Ministério Público, em apoio ao trabalho de vocês. A observância das 10 medidas contra a corrupção, que foi um trabalho tão lindo que foi feito, de dedicação tão intensa, que as pessoas entrem no site e busque conhecer um pouco mais, busque apoiar um pouco mais. Está na mão de cada um de nós, das 80 e poucas pessoas que estamos aqui, cada um fazer um pouco mais a sua parte, cada um de nós divulgar um pouco mais. Não adianta também todo este trabalho se ele ficar só dentro das 4 paredes. A gente tem que divulgar tudo isso, tá? Com referência à questão da educação que nós falamos, eu até pedi o microfone para poder até dizer. A doutora Tameia, talvez doutor Tiago, se puder estar presente, na próxima quinta-feira, na Secretaria Estadual de Educação, na Praça da República, 10 da manhã também, vão fazer uma palestra, até atendendo um pedido do nosso secretário de Educação, doutor José Renato Nalini, e a gente aqui intermediando, porque é o pouco que a gente também pode fazer, muito daquela questão, cada um faça um pouco, mas faça, e faça bem feito, né? Então, assim, doutora, os doutores estarão presentes para falar para alguma coisa como 300 jovens da rede pública de ensino, né? Esses 300 jovens serão de 8ª, 9ª série e os jovens do segundo grau.
Não sei exatamente o nome moderno que se dá agora para a questão, mas, enfim, ensino médio. Mas, enfim, eles estarão lá, e se cada um se movimentar um pouco, eu tenho certeza, como eu pedi, eles não vão declinar, sempre se adaptando. Eles estão aqui para isso. Ministério Público, eles estão trabalhando para nós. Cabe a gente também dar oportunidade para que eles mostrem esse trabalho, né? Então, eu, mais uma vez, agradeço muito. Mais uma vez, agradeço à doutora Guiomar pela oportunidade de me chamar para poder compor com vocês. Doutor Scaff, não tenho como deixar de agradecer. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Celso, sou delegado de polícia. Estou aqui hoje convidado pela doutora Guiomar. Parabenizar o trabalho de vocês, do Ministério Público, parabenizar a PAMAGE também pela iniciativa de fazer a palestra. Eu não levantei a mão quando foi perguntado se a Lava Jato iria resolver o problema de corrupção. E a gente sabe que não vai. Infelizmente, quando você vê um presidente da República querer desqualificar a denúncia, porque os irmãos mentiram ou omitiram alguma coisa, mas ninguém lê, ele não fala e não explica a mala de dinheiro que foi filmada e levada, e o dinheiro que levou. Então, não tem justificativa. Infelizmente, o nosso país está numa situação muito difícil. Foi dito que a educação é um grande problema. Realmente, a educação é um grande problema. Eu fiz escola pública, e, como delegado, faço palestra voluntária a respeito de entorpecente. E eu tive a oportunidade de entrar numa escola estadual. Quando bateu na porta e pediu licença para entrar, o professor estava encostado, com o pé para cima, em cima da mesa, os alunos fazendo o que queria. Vou dizer para vocês, o odor daquela sala era o odor de cadeia. Então, o nosso ensino realmente acabou, infelizmente. Acho que se o Estado não tem condições, deixa para o município, porque o município é mais fácil para fiscalizar. Mas queria dizer também que, infelizmente, a corrupção a gente sabe que está em todos os lugares. Nós temos muitos problemas também com relação à nossa segurança, que também existe bastante. E você não vê nenhum trabalho realmente para diminuir. Então, eu gostaria que o Ministério Público também se ativesse a esse problema seríssimo que é o nosso país, que é o entorpecente. Da mesma forma que não querem crianças com conhecimento, eles querem jovens viciados, porque também não questionam. Porque se eles têm a droga na mão, eles não estão nem aí com a corrupção. Então, isso também tem que mudar nesse país, porque não se faz nada para acabar com isso. A gente vê a criminalidade só aumentando, os nossos homens da Polícia Militar aí à frente lutando, e São Paulo não está como o Rio, porque deve muito a eles. Eu sou testemunho, sou delegado de polícia e sou testemunha do trabalho deles. Então, isso também tem que mudar. A gente sabe, e talvez vocês não saibam, mas eu sei, que se tirar o celular de dentro de presídio, diminui 60% a criminalidade nesse país. E toda a campanha você vê, não, vamos isolar, o presídio não vai ter mais sinal. Eu moro perto de eu sou do interior e moro perto de um presídio. Antes de você chegar no presídio, o sinal não pega, você não fala linha nenhuma. Você vai chegando perto do presídio, é 5/5. Oh, meu Deus do céu, vamos tirar isso aí. Tira. Porque quem comanda o crime organizado nesse país está dentro do presídio. Se você cortar isso aí, você diminui a criminalidade. Mas a gente não vê nada, doutores. Então, eu gostaria que vocês, com a força que têm, com o trabalho que estão fazendo, digo mais, não vai resolver, mas ajuda muito. É aquela historinha do cara que está tirando o escorpião do rio. Ele pega o escorpião ferrou ele. Cai na água, ele pega de novo. O cara fala, pô, peraí, você não está vendo que toda vez que você pega ele, ele vai te ferroar?
é a índole dele, é a forma dele agir. Mas a minha é de ajudar, a minha é de fazer a minha parte. Ele pegou um galinho e acabou tirando o escorpião. Então, nós temos que fazer a nossa parte. É difícil? É difícil. Vai resolver? Não vai resolver já. Mas se fizer o trabalho que vocês estão fazendo, se der sequência a esse trabalho, pode ter certeza que lá na frente o resultado vai aparecer. Muito obrigado. Exatamente. Obrigada pelas palavras. Mas é claro que a corrupção é o maior problema que nós temos, mas um problema está interligado ao outro. Não dá para isolar. A questão do tráfico é complicadíssima em relação à educação. Falando novamente do programa MPEDUC que nós temos, uma colega integrante do MPEDUC do Rio de Janeiro me contou que um dia ela foi fazer uma reunião com a escola fundamental e as diretoras das escolas falaram: doutora, para a gente conseguir começar a aula, eu levo todos os alunos pequenininhos, alunos de creche, não era escola fundamental, creche, 2, 3 anos. Nós ficamos lá embaixo do morro, aguardando a autorização do PCC, não, é no Rio, o que é no Rio? Comando Vermelho, para que os alunos, criancinha de 2 e 3 anos, possa subir, eles dão as ordens para parar eventual tiroteio, autorizar e sobe. Então, quando eu soube isso, eu fiquei chocada. Só que eu achei que era só no Rio de Janeiro, mas não é. Aqui na Baixada Santista isso acontece. Outro dia eu estive com um amigo de Santos, que ele é diretor de uma faculdade aqui em São Paulo, ele foi secretário de Educação numa cidade da Baixada Santista. Ele falou: Tameia, não é só no Rio de Janeiro. Eu passei por isso. Eu fui visitar todas as creches, tinha creche que eu só podia adentrar se o PCC autorizasse. Então, a guarda municipal acompanhava ele até determinado momento e falava: doutor, até aqui a gente vai, agora é só o senhor que vai. Como que a criminalidade, que traficantes mandam quem vai entrar ou não numa creche? Então, os problemas são múltiplos e todos estão interligados. Policiais militares ganham pouquíssimos, os próprios agentes investigadores de polícia ganhando R$2.000, não tem o menor cabimento. Pessoas que vão trabalhar para a nossa segurança, não tem condição. Infelizmente, tem muita coisa errada. Então, não dá para arrumar só isso. É isso, junto com o combate à corrupção, o combate ao tráfico, melhorar a educação para que todos esses fatores juntos a gente tenha uma sociedade mais desenvolvida. Deixa eu aproveitar também o gancho da consideração do senhor. Eu sou procurador-chefe aqui, eu estou afastado parcialmente das minhas atribuições, sou procurador original lá em Santos. Eu toquei algumas operações de tráfico de droga no Porto, que basicamente o PCC vende droga para a máfia italiana, a máfia russa, coisa grande. E tem tudo a ver com o que o senhor falou da corrupção ligada ao tráfico de droga, porque o tráfico de droga só é o que é porque existe corrupção, porque você precisa subornar um agente do Porto para poder mandar droga. E é algo extremamente lucrativo. Assim, sem avançar no tema, porque a gente vai desvirtuar aqui, basicamente, a droga é o centro e uma série de crimes orbitam. Um exemplo que eu dou para os senhores. Tráfico de droga é empresarial para eles, é encarado como empresarial, como uma atividade negocial. E toda empresa precisa do capital de giro. Sabe como eles conseguem o capital de giro? Explodindo caixa eletrônico e roubando carro forte. Aquilo não é para usar na atividade fim, aquilo é para usar como atividade meio para comprar droga. Porque você vai para a Bolívia e compra no Paraguai e na Bolívia droga, que não são paraguaia e boliviana, são peruana e colombiana, as duas melhores em pureza do mundo, segundo os testes dizem, né? Compram pasta base com alto poder de pureza, que pode ser diluída num outro quilo muito maior, pagam, para vocês terem uma ideia, senhores, $800 o quilo na Bolívia. A droga chega valendo em São Paulo $10.000 e chega na Espanha valendo 40 mil euros. Então o sujeito paga $800 e vende por 40 mil euros. É altamente lucrativo. É altamente lucrativo. E com muito dinheiro, muita corrupção, para você comprar todos os agentes públicos no caminho, para a droga entrar pela fronteira, para a droga sair pelo porto, pelo aeroporto. Então, a gente está falando de corrupção aqui, mas a corrupção ela é irmã de todos os outros delitos. E só para encerrar, afianço a palavra do senhor com relação à Polícia Militar. A Polícia Militar de São Paulo
instituição extremamente séria, sou suspeito para falar, sou egresso do Colégio da Polícia Militar, mas é uma instituição sempre séria, parceira do MPF, estive comandante-geral, recentemente recebeu, gentilmente, instituição que realmente São Paulo não é o Rio de Janeiro por conta da Polícia Militar. E um grande problema com relação à droga e a relação à política, as duas hoje correm juntos. Por quê? O crime está tão organizado, e, infelizmente, se organizou o crime no estado de São Paulo inteiro, quando se levou os presídios para o interior, não existia PCC no interior. Não existia crime organizado. Hoje, toda a cidade, a minha tem 40 mil habitantes, ela é dividida em 4 setores. Tem o Disciplina 1, o 2, o 3 e o 4. É eles que mandam, e é como a senhora disse, tem que ter autorização para ir lá, para fazer e acontecer, porque eles mandam. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão elegendo vereadores, prefeitos, deputados. Quer dizer, esse é o grande perigo, aonde a gente está chegando. O dinheiro de droga, dinheiro de caixa eletrônico, roubo de carga, eles estão fazendo, eles estão se estruturando de uma forma que vai ficar realmente difícil combater. Então, se não se combater agora, nós vamos, infelizmente, perder muito. Então, temos que combater realmente, pegar pessoas de bem para lutar contra isso. Ou nós vamos perder para eles. Os problemas são imensos, né? Nós tivemos aí pelo menos 20 anos de uma leniência absurda, de uma desagregação da sociedade, né? Forçada por essa política que foi implantada, e isso agora nós precisamos recuperar. Vai ser difícil. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a Operação Lava Jato é o início de uma nova era. Nós não podemos jogar a toalha, nós temos que ir adiante. Isso daí é uma modificação da mentalidade do brasileiro. Isso é um processo histórico. Processo histórico, a gente às vezes fica desanimado. Ah, hoje soltaram fulano de tal, aquele outro escapou. Aí no dia seguinte prendem, fala, puxa, agora que beleza, né? Fica todo mundo feliz num dia, no outro dia fica triste. Mas isso é um processo histórico. O processo histórico depende de avanços e retrocessos. Mas nós não podemos perder esse norte. Nós precisamos continuar lutando. E a Lava Jato é apenas uma parcela absolutamente importante, porque nós começamos a prender o andar de cima, e a reação é muito violenta com relação a isso, né? Inclusive dentro das nossas próprias hostes, infelizmente, do Poder Judiciário, né? Nós temos detratores dentro do Poder Judiciário, lutando que nem um insano para que as coisas sejam anuladas e assim por diante. Mas isso não deve deixar a gente desanimado. A gente tem que continuar a luta, e eu tenho certeza que, se não para nós hoje, que já estamos formados, mas para os nossos filhos, os nossos netos, nós vamos deixar um país melhor do que estamos agora. Bom, se não houver mais nenhuma questão, eu queria agradecer imensamente a doutora Tameia pela brilhante palestra que hoje ofereceu a todos nós. Doutor Tiago, nessa missão espinhosa, mas com a coragem suficiente para levar adiante toda essa questão. A questão da Lava Jato em São Paulo está começando, né? Porque passou pelo Paraná, passou pelo Rio de Janeiro, por Brasília, e agora a seção São Paulo, vamos dizer, né, tem muito para trabalhar, porque já foram instaurados vários inquéritos que estão em andamento, e esse é um trabalho muito, muito importante. Então, queria parabenizar a Libra e todos vocês por estarem aqui prestigiando esse momento importante da nossa vida, e agradecer a todos e desejar um bom dia a todos.